Alô, povo de Deus. Eu sou seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Eu não sou nenhum pastor, não sou nenhum bispo, não sou nenhum padre. Eu sou apenas um comentarista. Eu comento a verdade que está no Evangelho de Cristo. E eu tenho nesse momento uma palavra. E o título desta mensagem é esta: os anjos de Deus ainda está no nosso meio? Porque o anjo, na verdade, são administrador ou eles são apenas ministro, aqueles que ministram a palavra de Deus? Não. Os anjos são apenas mensageiros. Então o título da mensagem é essa: os anjos de Deus ainda está no nosso meio? Nós sabemos, olhamos para a Bíblia Sagrada, vamos olhar quando foi que os anjos começaram a vir trazer mensagem na terra. No início, Deus falava com o casal Adão e Eva na virada do dia. Deus descia e tinha prazer de falar com esse casal. Depois nós olhamos Deus falando com Noé, quando foi que Noé começou a construção da arca. Deus antes falou com Noé, deu a medida da arca, como seria a arca, por causa da desobediência, da dureza de coração daquele povo. Deus resolveu destruir a raça humana, mas Deus conservou Noé e os seus 3 filhos, as suas 3 noras. Olhamos de novo, Deus falou outra vez com Noé. Quando terminou o dilúvio, Deus disse para Noé: nunca mais destruirei o mundo com água. E fez uma aliança com Noé. Está lá no capítulo 8, versículo 22 de Gênesis. Depois nós vemos Deus falando com Jó. Deus chegou e falou com Jó. Nós vemos Deus falando com Moisés no monte. Por várias vezes Deus veio pessoalmente falar com o seu profeta. Deus falava com Moisés face a face, como diz em Deuteronômio capítulo 34, versículo 10, que foi o único homem que Deus falava face a face. Deus apareceu a Elias lá na caverna. O que faz aí Elias? E nós olhamos também outra aparição, quando Deus apareceu também ali na tenda, estando Abraão sentado na porta da sua tenda pela tarde, quando apareceu 3 seres. Aí começa agora, 3 seres, 3 anjos. Por isso que muitos hoje pegam, como se diz, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas Deus é um só. Como diz em Efésios capítulo 4, versículo 11, existe um só Senhor. Não tem 3. Mas ali foi uma simbologia, simbolizou o que João viu lá no Jordão. João lá no Jordão, quando Jesus saiu da água, que foi batizado. João teve aquela visão, ninguém mais viu, somente João teve aquela visão. Viu o céu abrir. E o Espírito Santo desceu em forma corpórea, em forma de uma pomba branca, e pousou sobre a cabeça de Jesus, e a voz de Deus que diz: eis o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu ponho nele a minha confiança. Então aqueles 3 anjos que chegaram à tenda ali de Abraão. Abraão correu e prostrou-se aos pés do anjo.
E você sabe que o anjo não pode ser adorado. O anjo não aceita adoração. Nós vemos em Apocalipse capítulo 22, versículo 8, que João diz: eu sou aquele que vi e ouvi todas estas coisas. E vendo tudo isso, me prostrei ao pé do anjo que me mostrava. O anjo disse: não faça isso, que eu sou conservo, sou teu irmão e sirvo o mesmo Deus. Então o anjo não aceitou ser adorado, mas Abraão prostrou-se diante daquele anjo. E quem era aquele anjo? Aquele anjo era o próprio Deus, porque ele disse: Abraão, tu terás um filho. E nós vemos que Sara riu atrás da tenda. E o Senhor disse a Abraão: por que ri, Sara? Alguma coisa difícil para mim? Lá no capítulo 18, versículo 14 de Gênesis. Alguma coisa difícil para mim, diz o Senhor. Nada difícil. Todas as coisas são possíveis a Deus. Então nós vemos que Deus aparece a Abraão. Quando Deus chama Abraão ali no capítulo 12, versículo 4 de Gênesis, Deus chama Abraão para sair do meio do seu povo, sai do meio da sua parentesca. E depois ele aparece em forma de anjo e fala com Abraão e mostra Sodoma. Agora vocês veem que ali era o próprio Senhor falando com Abraão. Ele diz ali: vou destruir aquela cidade. E Abraão diz: Senhor, mas por amor de 50, por amor de 40, por amor de 30, de 20, por fim Deus disse: por amor de um, não destruiria essa cidade. E o que fez o Senhor? Pela primeira vez que nós vemos na história da Bíblia, aparição de anjo. Foi ali, na cidade de Sodoma, quando lá estava Ló. 2 anjos entraram ali e mandaram Ló sair daquela cidade. Depois nós vemos outra aparição de anjo, quando Agar foi despedida pela sua patroa, pela sua senhora, Sara. Pega Ismael e sai, porque Abraão tinha um filho chamado Isaque. E Abraão teve esse filho Isaque com Sara, mas Ismael foi com a escrava e os dois não se davam. Vivia sempre ali em intriga. Então Sara mandou que Agar pegasse o seu filho Ismael e saísse. Deu ali um pouco de água, um pouco de comida, e ela saiu pelo deserto errante, sem saber para onde ia. E de repente, ela sentiu-se com fome, com sede, cansada. Ela colocou ali o seu filho, ali sobre uma pedra, e começou a chorar. Ali apareceu o anjo. Deus enviou ali o anjo e mostrou para ela: volte e apresenta, humilha diante da sua senhora, e tudo será resolvido. Nós vemos que o anjo começou a aparecer. Anjo apareceu ali a Gedeão, quando estava maiando trigo, varão valoroso. Anjo apareceu ao pai de Sansão. Anjos aparecia a vários lugares aonde Deus enviava eles muitas vezes para guerrear, muitas vezes os anjos entravam na batalha para guerrear. Anjo destruía. E a missão de anjo enviado por Deus durou até Apocalipse. E nós vemos que Deus envia o anjo Gabriel para falar com Maria. Maria era uma desposada, porque naquela época tinha um costume, os judeus casavam e por um determinado tempo não vivia como nos dias de hoje.
marido e mulher se casam e já vão para o mesmo quarto, dormir junto e tal. Naquela época era diferente, era um costume judaico, era um costume daquele povo. Eles casavam, como nós sabemos que cada um tinha sua tenda, eles não moravam juntos. A mulher tinha a casa dela, o marido tinha a casa dele. Então não tinha aquele costume de estar unido como nós gentios temos esse costume. Então nós vemos que Maria estava casada com José, mas eles não estavam juntos e José não tinha ainda tocado em Maria. Quando Deus envia ali o anjo Gabriel, porque o tempo já estava cumprindo. A época já tinha chegado. E Deus envia-lhe o anjo Gabriel. Maria estava dentro da sua casa, nos seus afazeres. A Bíblia não diz o que ela estava fazendo, mas ela estava certamente bordando, cuidando do seu trabalho doméstico. O anjo disse: Saldo-te, agraciada. O Senhor é contigo, bendito é tu entre as mulheres. E Maria disse: mas que saudação é essa? Ficou um pouco temerosa, tremendo, não sabia que saudação. Que saudação é essa? Maria, não temais, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás, e tu darás à luz um filho, e o seu nome será Jesus. Esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Eis que ele se assentará no trono de Davi, seu pai. Reinarás eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria ficou mais confusa ainda. Maria se confundiu ainda mais. Ela disse: mas como isso pode acontecer? Se eu não conheço varão algum, nunca fui tocado por homem algum. A resposta do anjo foi essa: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o Altíssimo te cobrirás com a tua sombra, e o santo que em ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia. E nós ainda diste ainda mais: a sua prima Isabel também está grávida, e ela terás um filho, seu nome será João. Esse é aquele pela qual veio para batizar o povo. Então nós vemos que a missão de anjos vinha da parte de Deus para cumprir em Daniel. Daniel recebeu visita de anjo. Nós vemos muitos profetas que recebiam visita de anjos. Aqueles 3 homens que foram jogados na fornalha, jogaram 3, quando olharam tinha 4. Nós vemos que Deus estava com o seu povo por intermédio, muitas vezes, de anjo. Deus enviava o anjo e tal. Nós vemos que Cornélio, que nem era da linhagem dos hebreus. Quem era Cornélio? Cornélio era um centurião, era um gentil, mas as suas orações, as suas esmolas, os seus bem-feitos chegou até a Deus, e Deus enviou ali o anjo para falar com Cornélio. Nós vimos ali no capítulo 12 de Atos, nós vemos ali que Pedro e Tiago foram presos. E o Herodes, como não gostava dos cristãos, Herodes odiava os cristãos. O que fez? Cortou, decapitou a cabeça de Tiago. Colocou lá na prisão Pedro, porque ele viu que isso agradou os demais. O povo judeu se alegraram com isso, porque os judeus viviam cego dentro da lei judaica. E como os discípulos estavam pregando
a mensagem de Cristo ressuscitado. Então eles não aceitavam. Então Pedro permaneceu preso, mas Tiago foi morto. Naquela noite veio o anjo de Deus e entrou dentro daquela cela, onde tinha ali 16 soldados aguardando Pedro, muito bem seguro. Estava preso seus pés e suas mãos sobre uma corrente. O anjo chegou e tocou em Pedro. Aquela algema caiu. E o anjo disse: calça a sua sandália, veste a sua capa e vem comigo. E Pedro saiu, passou por meio daqueles soldados. Aqueles soldados não viram. E quando chegou na rua, na porta que dava acesso à rua, a porta se abriu sozinha e eles saíram. De repente o anjo desapareceu. Pedro lembrou-se e disse: agora eu sei que o Senhor está comigo, porque enviou seu anjo para me livrar das mãos de Herodes. No dia seguinte, Herodes mandou os guardas ir lá buscar Pedro. Traga Pedro aqui e tal. Chegou lá, foram procurar. O cárcere estava bem fechado, os guardas estavam todos atentos. E cadê Pedro? Pedro não estava. E houve um grande reboliço, houve um grande alvoroço. Herodes não entendeu. Herodes não sabia que ele estava mexendo com o próprio homem de Deus. Ele não sabia que Pedro era um separado, um escolhido, um homem determinado por Deus. Ele ficou apavorado, alguém veio e disse: olha, aquele homem que estava preso, lá ele está pregando novamente. Continuou o ministério de Pedro. Pedro não se acovardou. Pedro deveria falar assim: não, agora que eu escapei da cela, que eu não estou mais preso, que o anjo me soltou, e eu agora vou para outro país, para outro lugar distante, vou voltar à minha pescaria, vou voltar a pescar novamente, eu não quero nem saber, como hoje muito se acovarda. Não, mas Pedro era um homem de coragem. Pedro continuou pregando o evangelho que Jesus mandou que ele pregasse. Pedro, tu me ama, apacenta a minhas ovelhas. Foi o único homem que Deus entregou nas mãos dele o ministério de apacentar as ovelhas dele. Hoje nós vemos tantos homens dizendo que recebeu de Deus. Eu sou pastor, porque Deus me deu esse dom. O único homem na Bíblia que nós encontramos foi Pedro. Nem Tiago, nem João, nem um dos Tomé, nenhum dos demais recebeu esse título, senão Pedro. Se tu me ama, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Nem Paulo recebeu de Deus essa missão de apacentar. Paulo recebeu para ir e falar do meu evangelho, do meu amor ao mundo gentil, mas para apacentar foi somente Pedro. Então você que está me ouvindo neste momento, se você gostou dessa mensagem, né, divulga essa mensagem, né? Você pode falar para os seus amigos, os seus companheiros, curte essa mensagem, que todos os sábados estou trazendo novas mensagens para edificação da nossa vida espiritual. Graça e paz para todos.